Por que a comunicação interna nas empresas precisa mudar? E por que a gente está indo para um outro nível? Toda empresa tem uma gestão, mas toda empresa é uma cultura. Reparem os verbos que eu usei. Tem gestão e é cultura. O que conecta essas duas coisas? O que existe para ligar a dimensão racional da empresa à dimensão emocional dela? Porque a cultura é quem a gente é a nossa identidade. E a gestão é o que nós fazemos. O que está aqui no meio, no centro de tudo, é a comunicação interna de uma empresa. É a forma como essa empresa se comunica que determina a efetividade das suas ações. Quanto mais próximas e intersectadas forem gestão e cultura, melhor. Quanto mais afastadas, menos efetiva a empresa é. O que eu estou dizendo é que, de um lado, nós temos o coração, nós temos a dimensão afetiva, a dimensão subjetiva dessa empresa. E para a gente ganhar o cérebro das pessoas, a gente precisa antes ganhar o coração delas. De certa forma, desse lado, eu tenho todos os critérios para a tomada de decisão. Enquanto aqui, eu tenho os motivos, aquilo que me faz decidir desta ou daquela forma, diferente de todas as outras, porque a minha empresa tem uma característica única. Como é que isso se verifica na prática? Um colaborador, a gente tem a comunicação interna como um meio importante para desenvolver algo que se chama engajamento das pessoas. E de onde vem esse engajamento? Ele ocorre quando a gente congrega uma dimensão e outra. A comunicação vai fazer sentido para as pessoas quando fizer sentir também, quando trabalhar a dimensão afetiva dela. E esse engajamento é quando o colaborador tem, de um lado, o propósito da empresa no seu coração, propósito bem situado no seu coração, e a estratégia da empresa na cabeça. Então, engajamento é quando eu tenho propósito no coração e estratégia na cabeça. Agora vamos lá, vamos diferenciar um pouquinho engajamento de motivação. Se eu tenho de um lado aquilo que motiva o colaborador a começar e de outro o engajamento, que é o que faz com que ele termine e o que a gente busca é esse engajamento, eu preciso trabalhar muito com o meu colaborador o futuro. Se o colaborador não vê a empresa no futuro, ele não consegue se ver nesta empresa no futuro dele. E isso se constrói, portanto, no presente, a partir de líderes que saibam como desenvolver essas pessoas para que elas tenham o propósito no coração e a estratégia na cabeça. Esse líder ele é responsável por um atributo extremamente importante chamado coerência, que é uma das principais deficiências que a gente tem no mercado hoje. Coerência. O que eu quero dizer com isso? Que a empresa, antes de comunicar aquilo que ela faz, ela precisa fazer o que comunica. E quem faz o que a empresa comunica, essencialmente, são os líderes. A gente precisa, portanto, prepará-los. Prepará-los como? Desenvolvendo neles a competência de comunicabilidade, que é a maneira através da qual eles vão se expressar junto aos seus colaboradores, maximizando o potencial deste colaborador e da organização. Esses comportamentos da competência de comunicabilidade, eles são verificados a partir de 6 grandes ações que eles mobilizam em conjunto. Eu acho até que eu vou pegar uma outra folha para isso ficar mais claro. A primeira delas, e essa é a principal dificuldade identificada no mercado, é a capacidade desse gestor de ouvir, saber ouvir as pessoas. Então é a capacidade de escuta. E hoje em dia, gente, isso é uma dificuldade cada vez maior. O que a gente tem percebido é que a gente não tem tempo para ouvir, que as pessoas vão falar com seus gestores, eles estão lá mandando e-mail, eles dizem, vai falando que eu estou ouvindo, e eles não percebem que essa capacidade de escuta está diretamente associado ao poder de influência que a gente tem. Pessoas que escrevem bem, via de regra, são pessoas que também leem bastante. Ou seja, a proporção e a qualidade da linguagem escrita que sai de mim é proporcional à linguagem escrita que entra. Da mesma forma, na minha fala é assim. Porque as pessoas simplesmente acreditam muito mais naquilo que elas dizem do que naquilo que você diz a elas. Então eu preciso me alimentar de elementos, de crenças, de valores, entender o que as pessoas pensam e sentem que trabalham na minha equipe para
a partir dessa escuta, armazenar as palavras delas e saber influenciá-las quando demandado. A segunda grande dificuldade que as empresas têm e que os gestores, via de regra, dessas empresas têm é a capacidade de feedback, de saber avaliar o trabalho das pessoas de uma maneira efetiva, construtiva e bilateral. Por isso eu vou reforçar a seta aqui, do quanto esse gestor também precisa, ele se submeter ao feedback. Ele, conectado à escuta, saber ouvir o que as pessoas pensam sobre ele, para que ele possa também alimentar o trabalho dessas pessoas. A terceira dificuldade é a de orientação. Vou tentar fazer uma bússola aqui, né, com seu norte, sul, leste, oeste. Saber orientar as pessoas para o cumprimento da estratégia. Entender que existe uma diferença muito grande entre meta e estratégia, não focando apenas no resultado, mas na forma como a gente vai atingir esse resultado, que é pautada pelo propósito. Então o gestor precisa ser um sábio na hora de manter a equipe orientada para a estratégia. Vamos para o quarto item, que é uma dificuldade para os gestores também hoje em dia, que é o quanto ele usa a sua forma de se comunicar para a formação, o papel dele como um educador dentro da sua equipe de trabalho. Aquele cara que ensina a fazer a coisa de um jeito bem feito. Aquele cara que realmente usa o seu conhecimento técnico para melhorar a qualidade do trabalho, orientando as pessoas, e as pessoas têm uma percepção de que aprendem com ele. Que frustrante é você trabalhar com uma pessoa com a qual você não aprende. Então é extremamente importante desenvolver essa capacidade. Vamos para a penúltima, que seria o estímulo, que é a competência, a forma como esse gestor tem para desenvolver, sim, o desafio das pessoas. Para que o seu colaborador se sinta desafiado, mobilizado, preparado para enfrentar os desafios que o mercado vai apresentar para ele. E, sem dúvida, desafiado, preparado e num clima positivo. E, por fim, a confiabilidade, que talvez seja, ainda que não seja o mais problemático do mercado que a gente vê hoje, porque isso tudo aqui a gente mede, né? Então nós temos indicadores de desempenho, temos números, temos métricas para avaliar todas essas competências. Agora, a mais difusa e difícil de se verificar, no entanto, é a que amarra todas as outras, é a confiabilidade, que se refere à capacidade desse gestor de desenvolver, de demonstrar por meio da atitude que ele está fazendo a coisa certa. Seriam, portanto, as atitudes comunicantes dele, né? A maneira como ele realmente se posiciona junto às pessoas e tem uma atitude concreta que transmite uma mensagem. Isso tudo, gente, é tema de formação de líderes, né, do curso que a gente ministra, e também de coaching de executivos, que é um trabalho focado em alta gestão das organizações, dos principais diretores. Tudo isso que a gente está falando aqui, você encontra, né, no BWG. Conte conosco.